Voltamos então, pessoal, com o segundo bloco deste nosso Espaço Heráclito, que pode ser sintetizado pelo belíssimo aforismo do pensador frankfurtiano Theodor Adorno. Não há uma história que conduza do selvagem até a humanidade, mas há certamente uma história que nos conduza da funda, do estilingue, até a bomba atômica. Nós, no primeiro bloco, contextualizávamos essa discussão dizendo que nós partiríamos do crime e castigo, como fizemos no primeiro bloco, passaríamos pelos experimentos eugênicos de Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, até que chegássemos ao genocídio dos supostos comunistas na Indonésia de meados da década de 60, por intermédio do documentário The Act of Killing, do cineasta norte-americano Joshua Oppenheimer. Muito bem, ao fim do primeiro bloco, eu dizia a vocês que o Raskolnikov tanto concebeu o crime quanto executou o assassínio. Nesse sentido, Raskolnikov ainda apresenta, digamos, uma pequena empresa no seio da qual as atividades são feitas de maneira indistinta, sem grande divisão de racionalidade administrativa. Ele está ali dialogando há 150 anos, volto a frisar, quando o Crime e Castigo foi publicado, em 1866, praticamente 150 anos, já que em 2016 haverá a comemoração dos 150 anos da publicação de Crime e Castigo. Há 150 anos, os primórdios ali do capitalismo, e sobretudo numa sociedade russa, ainda sob a égide da monarquia czarista, nós assistíamos aos primórdios daquilo que viria a ser a introjeção do cálculo utilitário, a introjeção do hedonismo, a introjeção do caráter hobbesiano da reprodução social. Agora, quando nós saímos da consecução, do planejamento e da consecução, algo anacrônicas do Raskolnikov em Crime e Castigo, e chegamos até o refinamento de barbaridade próprio ao Rudolf Höss, nós chegamos à dialética da piedade em Auschwitz. Por quê? Porque o Höss, como comandante de Auschwitz e oficial ali da SS, a Schutzstaffel, a tropa de segurança, a tropa paramilitar de segurança do Partido Nacional Socialista, encabeçado obviamente por Hitler, a SS depois foi se ramificando, foi se desdobrando e assumiu uma série de funções em meio ao Estado nazista, que foi eleito, vale frisar sempre, o Partido Nazista chegou ao poder democraticamente pelas eleições parlamentares em 1933, o que nos dá muito sobre o que pensar em relação às tendências autoritárias e contraditórias das massas, mas esse não é o tema hoje do nosso Espaço Heráclito. Voltemos aqui ao nosso ponto, para não tergiversarmos sobremaneira em relação a um tema que já é longevo. O Rudolf Höss tinha, então, sob os seus auspícios, as funções de trabalho escravo e extermínio em Auschwitz. E ele começou a perceber, como administrador consciente que era, e vejam a ironia subjacente à noção de administração consciente em Auschwitz, que tinha sim um modelo industrial, um modelo extremamente racional de aproveitamento de todos os recursos dos assassinados, desde seus dentes de ouro até hoje encalacrados em cofres na Suíça, muito provavelmente, até seus cabelos, sua pele, seus ossos, para reciclagem e reutilização na economia de guerra alemã. Rudolf Höss começou a perceber que os soldados, os funcionários, chamemos-los de funcionários, os funcionários de seu pelotão de fuzilamento estavam incorrendo em suicídios anacrônicos, estavam espancando suas esposas e seus filhos, estavam, enfim, entrando em situações anômicas e tétricas, justamente porque lidavam face a face com os executados de seus paredones, para nós utilizarmos o plural em espanhol, do seu corredor de fuzilamento.
eles se deparavam com aquelas pessoas que suplicavam por seus filhos, que suplicavam por suas próprias vidas, que agonizavam ao não serem assassinadas com o primeiro tiro, então era preciso dar um tiro na cabeça do executado, e assim por diante. O Rudolf Höss começou a perceber que a produtividade letal de Auschwitz, e me perdoem os telespectadores por utilizar esse vocabulário asséptico da administração e empregá-lo com um teor tão tétrico, mas é importante que nós, tenhamos que nos dar conta desses aspectos, porque talvez se os nazistas tivessem ganhado a guerra, os seus modelos de eficiência administrativa em campos de concentração eventualmente seriam utilizados em cursos de MBA. Mas como eles não foram os vencedores, nós utilizamos modelos mais abstratos, que, vez por outra, rezam pela demissão de 5 mil funcionários, 10 mil funcionários, cortes de custo, para nós utilizarmos uma abstração que faz com que a dor moral de um Raskolnikov seja um resquício meramente anacrônico a ser depurado pelas instâncias burocráticas que jamais entram em contato com o sofrimento de suas vítimas, de seus demitidos. Então, como vocês já percebem essa vinculação entre a discussão que eu estou fazendo e a lógica de desenvolvimento do capitalismo, eu volto ao Höss. Höss percebeu então que a produtividade letal de seu campo de concentração decaía, que ele tinha que pagar uma série de indenizações trabalhistas. Me desculpem o riso, mas é um riso de autodefesa, porque é tão bárbara a analogia entre a lógica do campo de concentração e a lógica de reprodução das empresas, que o riso vem à tona até para expurgar uma cumplicidade que é uma contradição objetiva pela qual todos nós temos que passar na luta pela sobrevivência. O Höss percebeu que os funcionários se ausentavam, e nesse sentido, ele, como administrador consciente, passou a implementar em seu campo de extermínio a lógica das câmaras de gás. E nesse sentido, estabelecendo um ritual distanciado entre antigos fuziladores e vítimas, ele conseguiu neutralizar a dor moral que um Raskolnikov havia desfalecido, que havia feito um Raskolnikov se prostrar ao solo, pedindo perdão a Deus por ter aspergido o sangue de 2 vítimas inocentes. O Höss, ao empregar o Zyklon B, um gás tóxico que asfixiava as vítimas nas câmaras de gás, não apenas fez com que os seus antigos algozes se transformassem em operadores da câmara de gás e não sofressem o impacto de eles serem imediatamente os assassinos, mas sim a impossibilidade físico-química do organismo com o gás se tornar o assassino, como ao invés de fuzilar, digamos, 12 pessoas perfiladas em seu paredão, ele poderia aumentar a produtividade ao asfixiar 400, 500, 600 pessoas de uma só vez, maximizando a produtividade letal de seu campo. Nesse sentido, o Höss levou às últimas consequências a consecução de um cálculo utilitário que visa maximizar os recursos de um determinado setor produtivo e cortar quaisquer custos. É uma correlação entre oportunidade e maximização, entre escassez, lógica de escassez social e reprodutibilidade dos ganhos. Isso que estava na base do pensamento utilitário de um Raskolnikov, que seria a noção: eu quero transformar a humanidade, mas para isso eu preciso maximizar os meus próprios planos. Isso que poderia ser tido como uma pequena empresa por meio de um Raskolnikov, se torna, por intermédio de um artifício letal e administrativo de um Rudolf Höss, em uma grande multinacional. Por quê? Porque nesse momento todo o caráter da técnica, todo o caráter de ampliação da dominação da natureza, ampliação do conhecimento dos meios de reprodução do real, dos meios de encampamento dos produtos, se faz não para a emancipação da humanidade do selvagem até a noção do civilizado. Essa noção que é extremamente questionável, por exemplo, com os expedientes de Auschwitz. Mas sim,
em função do genocídio, em função da barbárie, em função do extermínio daquele que era tido como étnica ou religiosamente distinto. Nesse sentido, pessoal, nós percebemos a colocação do Adorno de que se não há uma história da funda, se não há uma história do selvagem até a humanidade, há certamente uma história a conduzir da funda até a bomba atômica. Porque esses recursos tétricos foram utilizados com o ápice da razão, com o ápice do esclarecimento, tentando cortar qualquer tipo, eu diria até de sadismo. E por que eu falei da dialética da piedade ao mencionar o Rudolf Höss? Porque em um filme chamado Amém, do diretor grego Konstantin Costa-Gavras, um dos funcionários da SS que tem sob seus auspícios, que comanda um grupo de técnicos das câmaras de concentração, diz a um deles, que é um cristão, o seguinte: o senhor, como cristão e como técnico especialista nas câmaras de gás, tem por obrigação diminuir o tempo de asfixia daqueles homens e mulheres condenados à morte, para que eles sofram menos. Nesse sentido, não se tratava de ser sádico. Aliás, o sadismo estava mais próximo da barbaridade medievalista, digamos assim, do pelotão de fuzilamento, do que da impessoalidade e do alto grau de tecnicismo das câmaras de gás. Um tipo de execução impessoal, um tipo de execução que faz com que todo e qualquer rudimento de barbaridade e sadismo, com a crueldade que se volta sobre si mesma, seja preterido em função de uma escala industrial de morticínio. Quando nós chegamos a isso, os telespectadores do Espaço Heráclito teriam que me perguntar: Flávio, há algo para além disso? Há algum tipo de barbaridade para além disso? E eu teria que dizer a vocês, que pedir a vocês que assistissem ao documentário The Act of Killing, justamente do cineasta norte-americano Joshua Oppenheimer. Por quê? Porque Raskolnikov conjuminava planejamento e consecução. Höss foi derrotado. Ele, como nazista, foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. Agora, os assassinos da Indonésia, Anwar Congo e Herman Koto, dois dos protagonistas de The Act of Killing, são respaldados até hoje pelo governo da Indonésia. Vale frisar aqui um rápido transcurso histórico, que a Indonésia, em meados da década de 60, sofre um golpe militar. A Indonésia está ali na Ásia, muito próxima à China, desde 1949, comunista, e no bojo da Guerra Fria, as potências ocidentais, nomeadamente Estados Unidos e Europa Ocidental, influenciam o curso do golpe militar ali na Indonésia por uma fortíssima repressão aos comunistas e aos supostamente comunistas. 2,5 milhões de pessoas, segundo The Act of Killing do Joshua Oppenheimer, foram assassinadas. E o que faz o Joshua Oppenheimer para que nós possamos entender The Act of Killing, o ato de matar? Ele dá voz a Raskolnikovs, levados às últimas consequências. Raskolnikov, que não precisam ter medo do castigo. Por quê? Porque são respaldados pela justiça como crime. É tétrico e impressionante, aí sim o sadismo, desses algozes que mataram milhares e milhares de pessoas. Eles, eu estou dizendo milhares porque são individualmente, porque se nós somarmos, justamente chegamos ao número, ao balancete administrativo, meu Deus, que expressão tétrica, de 2,5 milhões de pessoas. Quando nós lidamos com esses aspectos de morticínio, nós nos perguntamos se não houve, a partir, por exemplo, ali do Holocausto na Segunda Guerra, mas não só, uma noção de que os vitoriosos, quando são vitoriosos, podem forjar o não matarás como regra para os seus inimigos e despir justamente de humanidade todos aqueles que são inimigos do regime, inimigos de suas leis, inimigos de seus costumes, de tal maneira que já não há fatores de humanidade naqueles que são assassinados. Já não há caracteres identitários, já não há digamos, especificidade naqueles que são mortos. Aqueles que são mortos fazem parte de um amorfo a ser eliminado pela codificação do Estado
e de suas facções vitoriosas. E aqueles que executam o planejamento, distantes daqueles que mandaram que esses assassínios acontecessem, ou seja, da cúpula governamental, da cúpula estatal, até a base de realização do assassínio, nós temos uma série de instâncias, de tal maneira que aquele que executa o assassínio se vê como um funcionário, como um empregado, fazendo, por exemplo, a dissecação de um rato, como se ele trabalhasse no laboratório, girando um torno, como se ele trabalhasse numa linha de produção. Aliás, o Anwar Congo, um dos assassinos ali de The Act of Killing, nos leva, ao longo do filme, para o terraço onde ele executou uma série de vítimas com arame. Ele passava arame no pescoço e puxava, amarrava uma das extremidades do arame a um poste e puxava a outra extremidade com um bastão de madeira acoplado ao arame, de tal maneira que ao puxar o arame, ele enforcava suas vítimas. Vejam, a Indonésia, o regime indonésio, não tinha a sofisticação tecnológica de que os nazistas dispunham. Por outro lado, o governo se fez vitorioso. Hoje nós assistimos a uma democracia na Indonésia a partir da morte do Suharto, só que os perpetradores do genocídio se reproduzem em meio à democracia, entre aspas, da Indonésia. De tal maneira que não houve um julgamento desses assassinos. E o filme explora esses aspectos. Então, pessoal, quando nós falamos aqui da trajetória que vai do estilingue de Raskolnikov até a bomba atômica, a metáfora da bomba atômica, nós não discutimos o genocídio, por exemplo, que está para fazer 70 anos em Hiroshima e Nagasaki, agora em agosto de 2015. Quando nós falamos sobre tudo isso, nós chegamos a ponto de recrudescimento daquilo que nós chamamos de o mal, a instrumentalização do outro, o mal por excelência, para um Kant, por exemplo, um filósofo Immanuel Kant, a utilização do outro como meio e não como fim em si mesmo, de tal maneira que esse outro já não tem outridade, já não tem alteridade, ele não é. Por não fazer parte da lógica hegemônica, por não fazer parte da cantilene, da cartilha que reza a reprodução social, a esse outro é negada a identidade mais precípua, de tal maneira que as peças humanas sendo exterminadas já o são por todo o processo de asepsia de sua humanidade pelas instâncias burocráticas. Para reverter esse processo, é fundamental que seja questionada essa divisão do trabalho e essa forma de reprodução social que traz o cálculo utilitário como a segunda natureza dos homens e mulheres. É por isso que qualquer projeto emancipatório precisa trazer o questionamento visceral dessas instâncias de articulação do poder. Por quê? Muitas vezes quando a esquerda chegou ao poder e lançou mão desse implemento de estrutura de poder, realizou, por exemplo, na União Soviética com os gulags, experimentos parelhos a todos esses que eu descrevi aqui para vocês e procurei analisar neste nosso Espaço Heráclito, pesadíssimo, como os telespectadores bem o veem, mas, ao meu ver, fundamental para que nós entendamos os mecanismos de barbárie conjuminada, barbárie incestuosa em relação à civilização. Aquilo que se toma por civilização, que é o reverso do caráter emancipatório, que contém o conteúdo de verdade da emancipação, mas que o alija e que na verdade se funde ao recrudescimento da lógica de implementação do poder e de morticínio pelos exemplos que eu trouxe a vocês aqui. De Raskolnikov até The Act of Killing do diretor Joshua Oppenheimer, passando pela otimização administrativa de Auschwitz, pelo burocrata morticida Rudolf Höss. Então, pessoal, nós vamos terminando este Espaço Heráclito pesadíssimo aqui, gravado mais uma vez nos Estados Unidos, aqui em Chicago, e daqui a 2 semanas voltaremos com mais um programa. Tudo bem? Um grande abraço a todos vocês. Acompanhe a trajetória do Espaço Heráclito lá no Portal Heráclito, no YouTube ou na TV UOL. E tchau, tchau, pessoal!